nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não, pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse dia 26 de outubro, 30º domingo do tempo comum, estamos nos aproximando aí do final do ano litúrgico. Eu quero pedir já a você que se inscreva no canal. Muitas pessoas visitam a meditação do Evangelho. O número lá nas estatísticas que eu confiro, quase que diariamente, é um número grande de pessoas que escutam, um número alto, mas temos ainda um número pequeno de inscritos. Quero pedir que você confira lá. Se não tiver inscrito, se inscreva, não custa nada, e ative o sininho para receber a meditação do Evangelho todos os dias. Meus irmãos, o texto do Evangelho hoje fala da oração que Deus atende. Sim, o tema de hoje, a gente poderia colocar, e eu gostaria de ir para esse lado, é da oração que move o coração de Deus. Nós não podemos esquecer que a palavra em 1 Pedro diz que Deus, ele resiste, aos soberbos, e ele dá sua graça aos humildes. E vai dizer a mesma coisa, palavras um pouquinho diferentes, em Tiago, que Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá sua graça aos humildes. E ele diz que aquele que se eleva será humilhado e aquele que se humilha será elevado, como repete aqui também na fala do Evangelho de hoje. Então a primeira coisa, e aquilo que o Monsenhor Ascânio Brandão vai dizer, que Deus, que as virtudes, elas batem ao coração de Deus. Um homem virtuoso, ele move o coração de Deus. E é bonito quando nós temos pessoas virtuosas. Então as virtudes, elas chamam a atenção de Deus. Vamos lembrar de Jó, Jó era um homem virtuoso. E o diabo foi lá pedir contas da vida de Jó. E Deus falou: reparou no meu servo Jó, como ele é virtuoso? Então Deus, ele repara, um homem e uma mulher que são virtuosos. Ora, então o Monsenhor Ascânio Brandão vai dizer que as virtudes batem ao coração de Deus, mas a humildade, a virtude da humildade, ela abre o coração de Deus, porque Deus, ele não resiste a um coração humilde. Então aqui, falando de oração, a oração, então tem oração que Deus não atende? Tem. A oração farisaica, que é essa que o Evangelho de hoje nos coloca, é uma oração que Deus não atende. Veja, o texto do Evangelho diz: esse último, que é o publicano, o cobrador de impostos, ele voltou para casa justificado. O primeiro não. O primeiro não voltou justificado. Ou seja, Deus não ouviu a oração do fariseu, que batia no peito, que se gabava de não ser como os outros e dizia: eu não sou como esse aí. Então, meus irmãos, isso para a gente é um grande ensinamento. Quando a gente olha as pessoas que estão no mundo, as pessoas que estão perdidas numa vida de pecado, nós não temos o direito de ser fariseu nessa hora e dizer: eu não sou como eles. Eu vou à missa, eu rezo o rosário, eu dou dízimo, eu sirvo nos retiros, eu sou até um pregador da palavra, eu sou um músico, isso. Eu não sou como esses aí.
Se nós fizermos uma oração desse tipo, saiba, Deus não irá nos atender. Deus, ele não suporta um coração arrogante. Então, sim, a oração que Deus não atende é a oração orgulhosa. E, irmãos, infelizmente, existe ainda muitas pessoas que têm uma maneira orgulhosa de rezar. Nós não podemos ser assim. O Senhor não está nos ensinando um outro caminho. Ele diz que o cobrador de impostos batia no peito e dizia: tem piedade de mim, que sou pecador. Quantas vezes, em retiros, em eventos, a gente vê pessoas com uma oração farisaica, no qual ela, diante de Deus, ela se engrandece. Não, irmãos, está tudo errado. Não, diante de Deus, nós só temos uma única atitude: se humilhar. Somente isso. O único que precisa ser exaltado na oração é Deus, não nós. Eu rezo, eu faço isso, eu faço aquilo. E, meus irmãos, não se trata de nós. Nunca se tratou de nós, na realidade. Se trata dele e se trata daquilo que ele fez por cada um de nós. Então, a oração que agrada o coração de Deus não é nós nos justificarmos diante de Deus, mas é sermos sinceros diante de Deus. Quantas vezes nós não temos uma transparência que teríamos que ter com o Senhor? Quantas vezes nós vamos para a oração, com a oração, se não com as palavras do fariseu, mas com o coração do fariseu, com uma imagem muito bela sobre nós mesmos, uma imagem elevada sobre nós mesmos, e isso um pouco do envenenamento desse mundo de hoje. O envenenamento do mundo de hoje, que diz o tempo todo que nós somos bons, que nós somos os melhores, que nós somos o cara, e que nós somos muito inteligentes, que nós somos isso. Ou seja, é aquilo que Santo Agostinho diz, o amor desordenado de si não gera outra coisa a não ser Babilônia. Santo Agostinho diz isso na Cidade de Deus, dos dois amores. Mas quando nós somos o que somos diante de Deus e mais nada, e isso é São Francisco de Assis que diz, nós somos o que somos diante de Deus e mais nada. Meu irmão, minha irmã, a gente pode até fazer tipo para as pessoas, vestir uma roupa de santidade, vestir uma capa de santidade, nós podemos maquiar a santidade, nós podemos maquiar a piedade, nós podemos maquiar muitas coisas, mas diante de Deus, nós somos o que somos e mais nada. Deus, como diz o Salmo 138, Deus, ele nos conhece de cima para baixo, de baixo para cima. Ele conhece o nosso coração. Veja, quando Samuel foi à casa de Jessé para ungir então o rei de Israel, que seria aquele que ia substituir Saul, porque Deus tinha rejeitado Saul pela desobediência de Saul. Então Deus suscita no coração do profeta Samuel que ele vá à casa de Jessé e lá ele mostraria quem seria o novo rei de Israel. Ora, é muito interessante essa palavra, porque vem Abiabe, vem todos os filhos, os filhos de Jessé. Foi passando um a um. Porte atlético como soldados, guerreiros, um mais imponente que o outro. E Deus, não é esse, eu rejeitei esse, não é esse, não é esse. Depois de ter passado muitos filhos de Jessé, Samuel pergunta para Jessé: mas vem cá, tá todos os seus filhos aí? E Jessé diz: não, tem mais umzinho lá no campo, que é pastor de ovelhas. Não, mas esse daí com certeza não é esse. Meus filhos estão aqui, ó. E aí Deus fala o evidente, Deus, através do profeta Samuel, diz para o profeta Samuel: os homens olham para a aparência, mas eu olho o coração. Manda chamar lá. Quem veio era Davi. Franzino, ruivos, de bela aparência. Deus falou: é esse. Porque Deus, ele não olha
as aparências. Então, nós podemos fazer tipo para o Senhor, para as pessoas, mas para Deus, não. Porque Deus, Ele não olha as aparências. E Deus, Ele nos conhece profundamente. Então, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. E diante de Deus, nós somos o que somos. E precisamos, assim, reconhecer quanto Deus atende uma oração humilde, aquela que reconhece a nossa miséria, a nossa indigência e que nós não somos tão bons como as outras pessoas pensam e que nós precisamos de conversão, sim, muita conversão ainda, que nós precisamos da ajuda dos outros e que nós não nos bastamos, como o fariseu dizia, eu não preciso desse daí não. Nós precisamos de todos. Quando nós nos colocamos na posição que nós somos diante de Deus, para pedir e para clamar, a gente recebe de Deus aquela palavra: tudo que vocês pedirem aqui em meu nome, eu vos darei. Mas é com essa condição, né? Essa é a oração infalível. Tem uma oração infalível? Tem uma oração infalível. Aquela que é feita com humildade e aquela que é feita segundo os desígnios de Deus. Aquela que vai concorrer para o bem da nossa alma, para a salvação eterna da nossa alma. Então, meus irmãos, o Evangelho de hoje está nos convocando aqui a um meio, Jesus está nos revelando um meio de uma oração eficaz. Talvez você esteja rezando já há tanto tempo, mas não teve a coragem ainda de descer ao pó. Porque somos pó e ao pó nós vamos voltar. Hoje o Evangelho nos convida a descermos ao pó, né? A não olharmos a vida dos outros, mas olharmos a nossa. O quanto ainda eu não amo o Senhor como Ele merecia. O quanto ainda eu sou distraído na oração, o quanto ainda sou falho como os irmãos, o quanto ainda não tenho aquela caridade que o Evangelho nos pede, que Nosso Senhor nos pede, o quanto ainda estou distante de ser aquilo que Deus sonhou para mim. Quando nós reconhecemos isso, irmãos, saiba, Deus, Ele move céus e terra, e Deus, Ele entra com poder na nossa vida, e Ele completamente, Ele muda todas as realidades. Essa é a fé teologal que o Evangelho nos convida. Se você tiver fé como um grão de mostarda, vocês vão diga para essa moreira, sai daqui, planta-te no mar, e isso acontecerá. Mas isso só acontece com um coração humilde, um coração que reconhece que diante de Deus não adianta a gente ser como o fariseu, que fazia tudo certo, mas tinha um coração orgulhoso. O coração dele é aquilo que o profeta Isaías, e vale a pena ler depois, Isaías 29, o profeta Isaías diz: esse povo só me honra com os lábios, como na realidade o seu coração está longe de mim. O temor que eles me têm é cotidiano e rotineiro. Olha, cotidiano e rotineiro. É algo de fachada, é algo, né, para estabelecer uma lei, um critério. E Deus diz: não, eu conheço o seu coração. E Jesus diz, né, é do coração do homem que sai roubos, assassinatos, adultérios, né, todo tipo de maldade. Então hoje peçamos ao Senhor, irmãos, nesse 30º domingo do tempo comum, a graça de ter um coração renovado, um coração novo e transformado pela graça do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E salve Maria Imaculada.